Continuidade então, na maior ocorrência de luz, então desempenha uma maior atividade ovariana, né? Graças ao bloqueio da melatonina, né? Hormônio este implicado em reduzir a ação do estradiol, em reduzir a capacidade da ação do estradiol sobre o centro cíclico. Logicamente, o oposto acaba acontecendo, né? Determinando a anestro ou a ciclia, quando se tem uma menor duração de horas-luz, porque haverá uma maior produção de melatonina, que, consequentemente, quando esse período de escuro ultrapassar 12 horas, espera-se que essa melatonina ela reduza significativamente a ação do GNRH, a ação do estradiol, na liberação do GNRH. Ainda mais que éguas são pouco sensíveis à ação deste hormônio, né, para a liberação do GNRH. Lá no centro cíclico, ele é muito sensível à ação da melatonina. Bom, por consequência disso, então, maior liberação de melatonina, feedback negativo sobre o GNRH, menor liberação das gonadotrofinas e, portanto, menor atividade ovariana. Bem, pessoal, então agora a próxima espécie, no que concerne a duração do fotoperíodo, pelo menos as ovelhas lanadas, evidentemente, ela é diferente do que acontece nas éguas, no que concerne o fotoperíodo, porém a atividade fisiológica hormonal é a mesma. Lógico que também existem alguns pontos que mais à frente eu vou passar para vocês, Então, no que concerne o ciclo estral nas ovelhas. Bom, primeira coisa, eu tenho que diferenciar as ovelhas lanadas, que sim, elas acabam ciclando quando da ocorrência de um fotoperíodo negativo, das ovelhas deslanadas, que são ovelhas como a deslanada de Morata Nova, como a Santa Inês, que são ovelhas que têm pelos, que são criadas em regiões mais quentes e, portanto, mais próximo lá da linha do Equador, que não tem tanta variação de duração de horas-luz. Em se tratando de ovelhas lanadas, ela exibe essa sazonalidade reprodutiva, determinando vários ciclos, quando aí de uma ocorrência de luz menor do que 12 horas. Tá? Então, quando fica menor do que 12 horas, elas exibem uma atividade cíclica. Onde que o seu ciclo estral ela é dividido em 4 fases, no entanto, existem pesquisadores que a dividem em 3. Ou seja, estro, metaestro e diestro. Mas vou passar de 2 formas, uma com 4 fases, que está representada aí na tela de vocês, e no próximo slide uma com 3, um esquema com 3, sem o proestro. Bom, a duração desse ciclo ele varia de 13 a 19 dias, no entanto, a média é de 17 dias, tá? 14 a 17 dias, a maioria delas. Quando da ocorrência do estro, elas são extremamente discretas, só demonstram estro na presença do carneiro. Outro ponto importante, elas são mais discretas ainda do que a égua. A égua, quando da presença do macho, ela mostra cio. A ovelha, você só vai ver que ela está no cio quando o carneiro monta. Tá? Então, ela é bem discreta mesmo. Então, aí são um exemplo de classificação de 3 fases. No estro, a duração do cio poderá chegar até 48 horas. Então, de 18 a 48 horas é a maioria delas. Média de 30 horas. Então, metade da duração desse estro para o final, elas acabam ovulando. O metaestro, 2 a 3 dias. E o diestro, de 11 a 13 dias, somando aí no total 17 horas em média. 17 dias em média. Bom, aqui é um gráfico similar àquele que eu passei para vocês na aula presencial com bovinos. Então, é o mesmo raciocínio acontece na ovelha. A única exceção que eu gostaria de passar para vocês é que durante o período ótimo do ano, né, nessas regiões de variação do fotoperíodo, onde que se tem menos de 12 horas de luz, é bem comum a ovulação dupla em ovelhas. E, consequentemente, nesse momento que caracteriza-se a estação reprodutiva, a presença aí de 2 cordeiros.
né? Então, 2 produtos aí por vez. Tá? Então, ao invés de ovular 1, ela pode ovular 2. Tem uma raça uruguaia chamada de burula, que ela poderá ovular até 5, né? Dando também 5 cordeiros por vez. Então, são raças lanadas essas aí. Aqui é um exemplo de 4 ondas de crescimento folicular, né? Então, da mesma forma como acontece lá na vaca, o raciocínio aqui é o mesmo. Um folículo um diâmetro ovulatório um pouco menor, em média 10 milímetros a menos do da vaca, né? A vaca aí divide-se entre taurinas e zebuínas. As taurinas, elas ovulam com um diâmetro folicular maior, 16, 17 milímetros, as zebuínas ali de 14 a 17. Uma taurina, por exemplo, uma holandesa, ela pode ovular ali 22, 23 milímetros de diâmetro. Bom, no que concerne o fotoperíodo, então elas exibem atividade cíclica, as lanadas, evidentemente, então ovelhas lanadas. Quando acontece uma produção substancial de melatonina, então a melatonina, da mesma forma como na égua, ela é produzida na fase escura do dia, e tem uma ação substancial quando da ocorrência de 12 horas de escuro para mais. São 12 a 14 horas de escuro. É o que vai acontecer aqui na nossa região quando nós chegarmos lá no dia 21 de dezembro. 21 de junho, né, que é o dia mais curto em duração de luminosidade, de luz solar. Bom, vocês podem estar se perguntando, na égua, o excesso de melatonina, ou seja, uma produção superior a 12 horas de escuro, né, ou seja, de melatonina, ela reduz a liberação de GNRH. Mas a pergunta é, será como que acontece essa ação? Ela acontece uma ação similar em relação à da égua? Sim. A melatonina, nesse ponto de vista, ela justamente reduz a sensibilidade à ação do estradiol. Tá? Ela também executa da mesma forma na égua. Bem, agora o negócio ficou crítico, mas então o que acontece que na ovelha ela é diferente em relação à égua? Na realidade é o contrário se nós verificarmos. Bom, a égua é fotoperíodo positiva, ou seja, a partir de 12 horas e mais, ela exibe uma atividade cíclica plena. Já a ovelha é o contrário, um fotoperíodo negativo, de 12 horas para menos, de 12 horas até 10 horas e meia, que é o dia 21 de junho aqui na nossa região. Elas exibem atividade cíclica. A ação da melatonina é a mesma, de justamente reduzir a sensibilidade, reduzir a ação, a potência do estradiol na liberação de GNRH lá no centro cíclico. Tá, mas por que acontece aumento de GNRH aqui? Então existem alguns pontos que eu vou passar agora para vocês que possibilita vocês entenderem a ação da melatonina sobre a diminuição da potência do estradiol na ativação do centro cíclico. O que seria? Então, a primeira diferença que existe é que as ovelhas são extremamente sensíveis à ação do estradiol, tá? Em relação às éguas. As éguas, em comparação com as ovelhas, elas apresentam baixa sensibilidade. O que eu quero dizer com isso? Ainda não consegui esclarecer a minha dúvida. Eu quero dizer o seguinte, né? Para que aconteça tanto na égua quanto na vaca, na égua quanto na ovelha, é que essa sensibilidade, né, tem essa diferença de sensibilidade. O que eu quero passar para vocês é que existe um ponto, uma concentração ideal para a ativação do centro cíclico em ambas as espécies. Ou seja, se não atingiu uma determinada concentração de estradiol, não acontece a liberação de GNRH pelo centro cíclico. E o excesso de estradiol, ele acaba promovendo o bloqueio desse centro cíclico na liberação do GNRH. Bem, você me falou da diferença de sensibilidade entre a ovelha e a égua. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, na ovelha,
como elas são altamente sensíveis à ação do estradiol, necessita com que a melatonina reduza um pouco essa potência. Ou seja, levando a ação do estradiol, diminuindo a sensibilidade do estradiol no centro cíclico, dentro das concentrações adequadas e, portanto, estimulável para que aconteça a produção e liberação deste referido hormônio. Ok? Na égua, como ela tem baixa sensibilidade, qualquer aumento na produção de melatonina, ela reduzirá substancialmente a ação do estradiol na liberação do GNRH. E, portanto, no caso da égua, a concentração do GNRH estará baixo. Então, fazendo essa comparação, vocês começam a ter noção de como que tem essa diferença. Tá? Então, são 2 pontos. Primeiro, existe uma concentração adequada para a ativação do centro cíclico através do estradiol, onde que a baixa não estimula e que o excesso bloqueia. Então, a melatonina ela faz a mesma ação em ambas as espécies. Ela reduz a sensibilidade à ação do estradiol. Ou seja, na égua, como ela é pouco sensível ao estradiol em comparação à ovelha, essa redução ela acaba bloqueando a atividade cíclica, acaba não sendo a quantidade de estradiol acaba não sendo suficiente aí para determinar a ação da liberação do GNRH. Ao passo que na ovelha, por ser bastante sensível, ela acaba causando aí uma liberação, uma diminuição, né, dessa potência do estradiol, que seria o que levaria a um bloqueio, né? Então ela reduz essa sensibilidade, mantendo nas concentrações adequadas e, portanto, passíveis da ativação do centro cíclico. Claro, na ovelha, então, o excesso de GNRH, no período de menor duração de horas-luz, determina uma maior atividade ovariana. Bom, em períodos onde que se tem uma menor duração de horas-luz, como eu falei para vocês, menos luz acaba sendo captada pela retina e, portanto, menos luz e, portanto, maior produção de melatonina. Maior produção de melatonina, então, mantém em ponto ótimo a estimulação do centro cíclico para a liberação de GNRH, consequentemente FSH e LH, maior atividade ovariana. Então, a questão ali da diferença, né, da latitude. Bom, pessoal, dentro do meio de produção é importante nós salientarmos algumas coisas. Tanto a ovelha de corte e principalmente a de leite, é fundamental que nós façamos aí várias estações reprodutivas ao longo do ano. No entanto, na nossa região, né, com ovelhas lanadas, que tem essa influência do fotoperíodo, vai ter um momento do ano que será fácil a reprodução e em outro momento será difícil porque tem uma maior luminosidade. Bem, lógico, fora do período ótimo, né, da reprodução, existem formas de você manipulá-las hormonalmente. Por meio, é claro, de hormônios, que não vou entrar aqui nesse tópico, porque isso vai estar lá, deverá ser apresentado pela equipe responsável pela manipulação do ciclo estral de ovinos e suínos. Tá? Então vai falar desse ponto aí. Bom, na decorte, claro, eu preciso. Primeiro detalhe, né? A ovelha ela tem uma duração do seu ciclo estral de 60 dias. De 150 dias, perdão, né? 150 dias é a duração do ciclo estral da ovelha. Novamente, a gestação da ovelha são de 150 dias. Então, é bem possível, um período de puerpério ali de 30 dias, então eu consigo aí fazer pelo menos 2 partos no ano. Então, vai ser um momento que eu vou ter que fazer fora do período fisiológico adequado. Então, raças de corte das ovelhas lanadas, nós temos aí a Hampshire Down, Suffolk, que mais?
Hampshire Down, Suffolk, Ile de France, Texel, são algumas raças, a crioula, são algumas raças de corte que você pode trabalhar. Ovelhas de lã tem a Bergamácia, tem a Lacone, e ovelhas de lã tem a Merina australiana. Já as de lã é uma produção somente na estação reprodutiva já se faz suficiente. Aqui é aquele ponto que eu acabei de explicar para vocês. A atividade da melatonina, né, as diferenças que existem entre ambas, né, uma bloqueia e a outra estimula. Essa parte aqui eu já expliquei para vocês e agora vamos para o próximo tema. Né? Na realidade, é o próximo tema para a próxima espécie. Né? Já falei para vocês já numa aula presencial sobre a prostaglandina, então vamos para a próxima espécie, que é a cachorra, que é a cadela. Bom, a cadela existe algumas peculiaridades que a diferenciam quanto à ocorrência do ciclo estral das outras espécies. O primeiro deles é que ela tem um anestro como parte componente da manifestação desse ciclo estral. O ponto 2 é que elas aceitam monta, ou seja, lá no estro, elas aceitam monta, ou melhor, o estro ele se manifesta com uma redução gradual de estradiol e aumento de progesterona. Então, quando a progesterona está aumentando e o estradiol está reduzindo, é o momento que ela começa a aceitar a monta. Diferente das outras espécies que somente aceitam monta quando os níveis de estradiol estão elevados na corrente sanguínea. Então esse é outro segundo ponto que diferencia das outras espécies. Né? Outra questão que eu queria passar para vocês é que existe uma confusão do início do cio da cachorra. Então o pessoal enxerga lá vulva edemaciada, presença de uma secreção serossanguinolenta. Neste caso aí, pessoal, há uma confusão, porque nesse momento, que é caracterizado de proestro, que é uma fase onde que tem a predominância da ação estrogênica, onde que você vai observar uma vulva edemaciada, uma liberação de uma secreção serossanguinolenta. Neste caso em específico, a predominância do hormônio estradiol, porém, como eu já falei para vocês, ela não aceita a cópula. A liberação de ferormônios, então é o momento que acontece a atração de muitos machos perto da cachorra, porém ela não aceita a monta neste instante. Outro ponto também importante que eu queria passar para vocês é que é o anestro. Né? Esse anestro, a duração do anestro, que, claro, com o montante das outras fases, proestro, estro e diestro, forma um montante do desenvolvimento do ciclo estral. Quando eu coloquei ali, anestro varia de acordo com um porte. Cachorras de pequeno porte, elas têm um anestro menor do que as de médio e também menor do que e as de médio menor do que as de grande porte. O que eu quero passar para vocês? Eu quero dizer o seguinte, que o proestro e o estro e o diestro são similares em todas as cachorras de todos os portes. No entanto, o anestro é o que se diferencia. E também, é claro, linhagens mais próximas do lobo, né, tem um anestro maior e, portanto, acabam exibindo apenas um ciclo ao longo do ano. Enquanto as de pequeno e até mesmo as de médio porte poderá determinar até 2 ciclos no ano. Ou seja, cadela de pequeno porte, 4 a 6 meses de intervalo entre um estro e outro. Cadela de médio porte, de 6 a 8 meses, poderá determinar até 2 ciclos durante o ano, diéstricas. Né? E cadelas de grande porte, apenas um ciclo. Bom, passado então essas diferenças, né, eu vou salientar com mais detalhes para vocês quando nós entrarmos no ciclo, na avaliação ginecológica da cachorra. Aí nós conseguiremos, aí existem alguns exames que nós fazemos, que um deles, para nós avaliarmos em que momento
do ciclo estral essa cachorra poderá estar, onde que, por exemplo, lá na fase de predominância estrogênica, que é o proestro, lá nós vamos observar alguns tipos de células, como células intermediárias pequenas, intermediárias grandes, início de presença de células queratinizadas, onde que por meio da citologia esfoliativa vaginal, que consiste fazendo uso de um suave, da coleta de células, de descamação lá da parede vaginal, pegar esse suave, esfregar sobre uma lâmina e curar com um corante chamado panótico rápido, nós conseguimos fazer a interpretação destes diferentes tipos de células. Tem células parabasais pequenas, parabasais grandes, intermediárias pequenas, intermediárias grandes e células queratinizadas, onde que, é claro, desta última, então, do início eu passei a sequência de tipos celulares predominantes, que acontece do início do proestro até o final deste. Onde que lá no final, quando dá ocorrência lá de pelo menos 70% de células queratinizadas, eu evidencio que essa cachorra esteja na iminência do pico pré-ovulatório de LH. Bom, pessoal, eu falei lá que a cachorra ela aceita cópula quando dá ocorrência do aumento da progesterona. Além disso, tem uma outra coisa também que diferencia das outras espécies. É que as primeiras ovulações na cachorra são de oócitos imaturos, que levam 2 dias para tornarem-se maturos. Ou seja, elas ovulam estes ócitos imaturos e lá na tuba uterina acontece a maturação deles. Então, diferente das outras espécies lá, se vocês estão lembrados da nossa última aula presencial, que eu falei de maturação nuclear, que é a continuidade da meiose, maturação citoplasmática, que é a organização das organelas citoplasmáticas e da molecular. Então, dos primeiros ócitos ovulados da cachorra, lá no estro, esses ócitos só tornar-se maduros a partir do momento 2 dias após esse pico 2 dias após a ovulação. Então, outro ponto que também eu começo a perceber, também além desse achado da citologia, a vulva começa a reduzir de tamanho, né? Torna-se menos edemaciada, mais enrugada, cessa a presença de hemácias nas secreções vulvares, ou seja, você vai vendo um líquido um pouco mais translúcido, um pouco mais amarelado, que é a resultante de hemácias que hemolizaram, que estavam repousando dentro do trato reprodutivo. E, baseado nisso, você tem mais ou menos uma ideia que ela está na ocorrência do pico pré-ovulatório de LH. Ou seja, 2 dias após isso, na realidade, nesse momento ela começa a ovular e 2 dias após, estes ócitos encontram-se viáveis para serem fecundados pelos espermatozoides. Bom, pessoal, aqui é uma projeção de slide, não da cadela em si, e sim de fêmeas como a vaca, a égua, a porca, a ovelha um pouquinho antes, no que concerne a luteólise, né? A luteólise. Na cachorra, por exemplo, essa luteólise só vai acontecer por volta dos 52 dias de diestro. Tá? Então, lembrando que o diestro ele é de 60 dias, ele é bem longo, que é mais ou menos a duração da gestação na cachorra, né? 62, 63 dias, é mais ou menos a duração do diestro. O que eu quero dizer com isso? E por que eu coloquei esses slides? Então, aqui do animal preen, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a duração deste estro, a duração desse diestro, é praticamente a mesma duração da gestação.
Nesta espécie, nas cachorras, isso eu vou explorar com mais detalhes na próxima disciplina, que é a obstetrícia. Nas cachorras não acontece reconhecimento materno da gestação. Somente, né? Fato este, né? Porque a liberação de prostaglandina F2-alfa para quebra dos corpos lúteos acontece lá com 52 dias, que é mais ou menos o momento lá que acontece já o desencadeamento do parto. Então, de forma similar, na cadela prenhe com a não prenhe, a luteólise só acontecerá por volta dos 52 dias. Reduzindo a progesterona, ela desencadeia o parto. Bom, pessoal, então é isso, né? Espero que tenham aproveitado. Passarei para vocês, então, a lista de tarefas. Aliás, a lista de tarefas já foi passada para vocês. Esse debate, então, do fórum nós faremos às 8 horas da manhã de segunda-feira, juntamente com outro tema que eu já vou postar logo em seguida para vocês. Vou postar amanhã para vocês. Então, amanhã eu vou postar para vocês o próximo tema, para que vocês já vão lendo, né, já vão se familiarizando com o assunto, e que na segunda-feira, com a realização do fórum, eu coloque alguns pontos para discussão, para que nós possamos aí fazer um debate virtual e, claro, né, durante esse tempo vocês possam estar não só passando possíveis dúvidas do ciclo estral das espécies de animais domésticos, que eu coloquei aqui também, como também aí do próximo tema, que é exame ginecológico. Esse exame ginecológico, seguramente, ele vai ser bastante extenso, então vamos ter exame ginecológico da égua, da vaca, depois da égua, da vaca, né? Da porca e da ovelha, geralmente a gente não faz, mas é só mais questão de exame de possíveis patologias, né? Geralmente mais questão comportamental por meio do uso de machos, mas nós vamos trabalhar bastante da vaca e da égua, né? E também da cadela, um tema separado. Bom, então um grande abraço, até a próxima.